Olá, como vocês todos estão? Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso Dialogando, o primeiro Dialogando da fase B2, não é mesmo, professoras? Sejam muito bem-vindos. Hoje ficarei aqui no chat respondendo as perguntas e interações de vocês. Fiquem à vontade para fazer todas as perguntas que quiserem, que hoje a professora Karen, a professora Rita e daqui a pouquinho o professor Bruno entrarão aqui para conversar com vocês. Professora Rita, boa noite. Uma boa noite, professora Viviane. Boa noite, queridos estudantes. Olha só, nossa sala está repleta aí, professora Viviane. Que alegria! Isso é muito bom. Vocês estão sim no caminho certo, participando aqui conosco e presentes aqui. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos. Professora Karen, é a sua vez de dar boa noite aos nossos estudantes, professora. Olá, alunos, alunas, sejam todos muito bem-vindos, né? Esse momento é um momento muito especial de estar com vocês, né? Saber que a gente não existe só na tutoria, né? Que a gente é de carne e osso também. E esse é um momento que vocês vão ter um contato maior com a gente, vão tirar as dúvidas de vocês. Então, quem quiser ligar as câmeras, né? Só deixem os microfones desligados por enquanto, mas a qualquer momento, quando vocês quiserem fazer perguntas, gente, é só ligar o microfone e falar, ok? Sejam todos muito bem-vindos e espero que seja uma noite muito proveitosa para todos. Obrigada, professora Karen. E o nosso professor da noite, o professor Bruno Luiz Simão, está aí hoje sem barba para falar com vocês. Boa noite, professor Bruno. Olá, professora Viviane. Olá, alunos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Pois é, professora, tirei a barba, estava muito frio, quer dizer, começou a esquentar, falei, vou tirar para ver se dá uma melhorada. Agora começou a esfriar de novo aqui em Curitiba. Então, lasquei-me de vez, né? Então, tá aí agora de cara nova. Então, sejam bem-vindas, alunas e alunos, nessa noite, nessa primeira noite do Dialogando, né? Vocês já devem ter percebido lá no AVA de vocês que vocês têm várias aulas dessas que vão acontecer ao longo da fase de vocês, então já está tudo lá com data programada e tema organizado para vocês, né? E quero dizer que peguem papel e caneta, porque tem muita coisinha para quem ainda não conhece o AVA, tem muita coisinha que vai fazer diferença para vocês, tá? Então aproveitem, façam pergunta, tirem as dúvidas, que esse é o momento, ok? Bora lá, professora! Antes de eu dar um tchauzinho para vocês, eu só vou lembrar, gente, que esse Dialogando, neste primeiro Dialogando, nós repetimos algumas informações que talvez os novíssimos não sabem, mas pode ser que os seminovos já saibam aí de algumas informações, porque nós vamos repetir, né? É a questão da estrutura do AVA, da estrutura das avaliações, enfim. Só para vocês saberem que nós estamos cientes de que haverá repetição, mas podem ficar conosco se quiserem. Tá? São sempre muito bem-vindos. Vamos lá, então. Professora Karen, vou compartilhar aqui com vocês. Estamos aguardando aqui o compartilhamento de tela da professora. A gente vai falar para vocês um pouquinho sobre como que funciona essa estrutura, tá? Gente, é bem importante que vocês acompanhem, principalmente quem está aqui pela primeira vez, quem está começando, quem nunca estudou na Uninter, né? Não conhece ainda como é que funciona a dinâmica, ou até mesmo quem está reingressando na Uninter. A gente teve algumas mudanças. Aliás, os nossos cursos eles são bastante dinâmicos, né? A cada fase, a cada ano, a cada UTA, a gente traz algumas mudanças, sempre em prol de melhorias, tá? Então, esse dinamismo, ele existe mesmo, tá? Então, assim, é bem importante que vocês acompanhem. Eu sei que vocês ficam, assim, super
ansiosos para mandar perguntas, para conversar e tal, mas esse é um momento bem importante, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês, gente, é que, nós já temos aí mãozinhas levantadas, né? A gente vai dar a palavra para vocês, tá? A qualquer momento que vocês precisarem, também podem deixar os seus questionamentos aqui no chat, que a gente vai falando com vocês, né? A Madalena, você está com a mão levantada, você quer falar alguma coisa, Madalena? Pode abrir seu áudio aí. Madalena. Quer falar, Madalena? Fica à vontade aí para falar a qualquer momento, então, tá bom? Vi que você está com a mãozinha levantada, mas acho que alguns de vocês estão testando aí, né? Gente, seguinte, nós vamos fazer, então, uma rodada de apresentação aqui para vocês, tá? Essa é uma fase que vocês estão vivendo de acolhimento. Então, mesmo quem já participou na fase passada, ainda está dentro da fase de acolhimento, tá? Lembrando também que vocês não precisam, né, necessariamente ser calouros, a gente tem aí alguns veteranos, né, que gostariam de participar, que gostariam também de trazer para a gente as suas dúvidas, tá? Então, fiquem todos à vontade. Vivi, conseguiu compartilhar com a gente? Não sei se você está aí nos bastidores. Será que a Vivi caiu? Eu vou tentar compartilhar o meu aqui, então. Só um pouquinho, gente. Deixa eu ver se... abriu aqui. Beleza. Tá? Vivi, pode passar para a segunda tela já. Gente, nós vamos começar falando para vocês a questão das UTAs, tá? Quem está ingressando, às vezes está se adaptando a novos termos, né? São termos que a gente fica pensando, nossa, mas o que significa isso, né? O que quer dizer? E aí a gente sabe que são termos que são exclusivos nossos aqui, às vezes da Uninter, e muita gente não sabe o que é. E um deles é a tal da UTA, né? O que será que é isso? Não sei se vocês já ouviram falar da tal da UTA. Quem está chegando vai poder observar lá no AVA de vocês, que lá muitas vezes aparece a UTA e aparece a fase, tá? Quem quiser responder aí no chat qual é a UTA e qual é a fase que a gente está, vamos ver se vocês sabem, né? Qual foi a UTA e qual foi a fase que vocês entraram. Aí vocês podem dizer assim, não, mas eu não entrei na UTA fase 1, não começa na A fase 1. Não, tá? É por isso que a gente trouxe para vocês esse quadrinho, para vocês marcarem bem como é que vai funcionar, tá? Nós temos 3 UTAs durante o ano. Então, o ano de 2021, ele começou com a UTA-A, depois a UTA-B e finaliza com a UTA-C. Então, são sempre 3, A, B e C. Só que cada uma dessas fases, cada uma dessas UTAs é divididas por fases, tá? Então, a gente sempre tem fase 1 e fase 2 para cada uma das UTAs, tá? Então, se vocês observarem ali, ó, a UTA-A tem 2 fases, a B tem 2 fases e a C tem 2 fases. Por que a gente divide por fase? Porque a cada fase muda as disciplinas, tá? É na mudança de fase que vocês vão ter mudanças de disciplinas, tá? Então, gente, a gente começa lá no início do ano com a UTA fase 1. Então, vocês vão observar que a cada mês, tá? A cada mês diferente, a gente tem uma UTA diferente. Só que, olha só, não são todos os meses do ano que estão aí. Então, como é que funciona? Funciona como um calendário acadêmico. Então, gente, vocês começam sempre as aulas, né? O Uninter sempre começa o ano letivo em fevereiro, tá? Então, geralmente, a UTA fase 1 em fevereiro. Então, se nós estamos em fevereiro, né, significa que nós não estamos na UTA fase 1, porque ela começa em fevereiro, né? E aí, o que a gente tem? Nós temos uma mudança depois, né? No final de março, começo de abril, a gente começa a semana de provas da UTA fase 1. E aí, em abril, efetivamente, a gente começa a fase 2, UTA fase 2. Vocês perceberam que entre a fase 1 e a fase 2 tem um trabalho diferente? Um é o estudo de caso e o outro é o portfólio. Então, gente, sempre nas fases 1,
né? Quando vocês iniciarem uma fase, sempre a fase 1 vai ter estudo de caso e a fase 2 vai ter portfólio. Isso é bem importante vocês saberem, porque a gente recebe muitas dúvidas na tutoria, dizendo assim, onde é que está o portfólio quando é estudo de caso? Ou onde é que está o estudo de caso quando é portfólio? Tá? Então, isso é bem importante. De abril, depois em junho, nós iniciamos a fase B1, onde nós teremos um estudo de caso. E olha só, o mês que nós estamos, em julho, significa então que vocês entraram, quem entrou nesta UTA, nesta fase, entrou no B2, tá? O B2, então, é portfólio. Nós teremos algumas mudanças, para quem já começou na fase passada, nós teremos algumas mudanças no portfólio, que a gente vai falar rapidinho para vocês, mas nós vamos ter também um dialogando específico sobre isso, tá? E, por fim, agora que vocês entraram no B2, vocês vão passar para a UTA C. C fase 1 e também C fase 2, tá? Fase 1, então, teremos estudo de caso, vai começar lá por setembro. Então, gente, vocês têm até setembro para concluir a fase 2, fazer todas as provas, porque a partir de setembro vocês vão receber novas disciplinas, tá? E assim, sucessivamente, até que a gente chegue na fase 2 com o portfólio em novembro e dezembro. Por que a gente coloca dezembro? Porque quando vocês tiverem aquele intervalinho no final do ano, né, que entre uma UTA-C e a UTA-A, que vai começar em fevereiro de 2022, nós temos uma turma que vai ingressar, que é a turma de dezembro, tá? Então, nós temos uma turma que ingressa em dezembro, enquanto vocês vão ter esse intervalo aí, tá? Então, quando é que eu vou entrar, fazer a fase da UTA-A, fase 1? Só em fevereiro do ano que vem. E assim vocês vão seguindo, né, durante todos os anos, até que vocês completem o curso. Gente, tá claro? Eu tô vendo que tem bastante coisa aqui no chat. Como é que tá aí? Tá claro essa? Podemos passar para frente. Caso vocês tenham alguma pergunta, podem continuar. Alguém quer levantar a mão? Alguém quer falar alguma coisa? Vou deixar vocês bem à vontade, tá? Então, enquanto isso, gente, vocês vão anotando as dúvidas de vocês. Ó, a Alessandra colocou que tá tudo ok, beleza. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre avaliação. Parece que está um pouquinho corrido, a gente tem um tempo bastante curtinho também, mas a ideia é a gente poder mostrar para vocês o máximo possível. As avaliações é onde geram as maiores dúvidas. O maior número de tutorias que a gente recebe são nas avaliações. Por isso que a gente quer focar já no início, para que vocês prestem bem atenção como é que funciona, tá? As avaliações, vocês vão ter um canal específico no AVA para fazer. Vocês estão vendo ali na tela, tá? É um ícone chamado avaliações. Então, dentro de cada disciplina de vocês, tem um ícone avaliações. Isso significa, gente, que cada disciplina tem uma avaliação separada, tá? Eu preciso fazer as avaliações de cada disciplina da fase, tá? Nesse caso aqui, gente, nós temos aqui um exemplo, tá? Não é uma disciplina que tem em todos os cursos, é só para vocês terem como exemplo, que é assim que funciona. Então, as avaliações, elas vão englobar todas as 6 aulas e o material que está disponível no AVA para vocês para estudo, tá? Podemos passar, então, Vivi, para a próxima? É importante que vocês saibam, gente, que nós temos 3 tipos de avaliações, tá? Nós temos 2 após, anotem aí, ó, 2 após, e uma prova objetiva dentro das avaliações, tá? Essas são o conjunto que a gente chama de provas. Para complementar as avaliações, a gente tem os trabalhos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, é sempre um trabalho, que é ou estudo de caso ou portfólio, e as provas, né? São as 2 após e a prova objetiva. Qual que é a diferença entre cada uma delas, tá? Primeiro, gente, as após, ela tem esse nome que vocês vão começar, né, a se situar, né, vão começar a se apropriar desses nomes. Ela é atividade pedagógica online, ela é uma prova com consulta. Então, vocês podem fazer a APOL consultando o material, tá? Por isso que quando vocês entram lá no ícone de avaliações, ela está lá disponível para vocês fazerem com consulta sem problema nenhum. Vocês têm até 5 tentativas para fazer. Olha que maravilha, hein? Quer dizer, não gostei da minha nota, eu quero tentar um 100, vocês podem repetir até 5 vezes. O legal de vocês repetirem as 5 tentativas é que vai servir como estudo para vocês, como se fosse, digamos assim, um simulado para a prova objetiva, tá?
Às vezes vocês vão encontrar lá, nossa, mas só tem uma pol, a professora falou que tinha 2. Elas vão aparecendo progressivamente, tá? Então, primeiro façam a pol 1, tá? Geralmente, a pol 1, para quem usa o livro base, são os 3 primeiros capítulos. Depois, a pol 2, os 3 últimos capítulos, tá? Com livros onde os capítulos são diferenciados, tá? Aí vocês podem dividir, né? Tá dividido de acordo com os capítulos dos livros, tá? Mas é importante que vocês saibam, gente, que as APOLs, vocês precisam fazer as 2, não é escolher ou a 1 ou a 2, precisa fazer as 2, tá? Para computar na média de vocês. Sempre observem, gente, a data de expiração. Veja que tem ali uma flecha gigantesca, tá? Que diz ali, ó, expira, tá? Se expira, gente, ela não vai até o infinito e além. Eu tenho um prazo para fazer essas provas, tá? Então, gente, marquem, façam um calendário, um planner de estudo que está lá, e depois o professor Bruno vai falar dicas preciosíssimas para vocês, mas sempre se atentem às datas de avaliação, tá, gente? Mantenham em dia, porque daqui a pouco chega outras disciplinas com outras provas, vocês vão acumulando, vocês ficam enlouquecidos. Então, sempre se atentem aos prazos, tá? Pode passar a tela, Vivi. Antes de falar sobre os trabalhos, eu quero só concluir uma coisa para vocês. A prova objetiva, ela não vai aparecer agora também, tá? A prova objetiva, vocês devem entrar lá pelo provas online, tá? Vocês não vão fazer aqui nessa telinha que está sendo mostrada, tá? Essa tela que está sendo mostrada é somente se vocês fizerem no Polo, porque vai precisar de um código que a gente chama de token. Quem oferece esse token é o Polo, ele configura a prova para vocês fazerem. Mas, como nós estamos ainda em pandemia, é possível fazer a avaliação em casa, tá? Só que, gente, não é porque vocês estão fazendo a avaliação em casa que vocês vão estar com o livrão na mão, né? Vão estar lá consultando a internet. Prova objetiva é sem consulta, tá? E precisa, gente, para fazer as provas online, que vocês tenham câmera e precisa que vocês tenham um microfone, tá? Não que vocês vão falar alguma coisa durante a prova, mas essa captação, ela é feita em forma de auditoria, é como se vocês estivessem no Polo, tá? Então, todo cuidado é possível. Então, vocês só podem fazer se vocês tiverem câmera. Quem não tem câmera, tá? Ou pode fazer pelo celular, tá? Se achar muito ruim, muito complicado fazer pelo celular, aí teria que agendar com o Polo, tá, gente? É uma questão de auditoria, não pode fazer em nenhum dispositivo que não tenha câmera ou microfone. Ok? Pode passar agora, Vivi, acho que a gente agora já pode entrar nos trabalhos, tá? Que é uma outra modalidade de avaliação. Nós vamos falar para você, né, nessa fase, gente, só sobre o portfólio. Ninguém vai falar sobre estudo de caso agora, não temos estudo de caso nessa fase, então vamos deixar para a próxima fase para pensar no estudo de caso. Vamos pensar no portfólio. O portfólio, gente, é uma atividade prática mão na massa, tá? A gente precisa ter atividades práticas, e ele é feito em 2 etapas, tá? A primeira etapa é a produção, vocês vão ter que criar alguma coisa, tá? Cada fase é uma criação diferente, tá? Por isso que vocês não vão usar o mesmo produto, né? E pode usar modelos diferentes, pode ser sistemáticas diferentes, então prestem bem atenção, né? Lá no AVA de vocês têm todas as explicações e nós vamos ter um dialogando específico sobre portfólio, tá? Então, a produção vocês vão ter que postar, tá? Depois que vocês fizerem a postagem da produção, vocês vão para a etapa seguinte, que é a etapa de apresentação, tá? A apresentação agora vai ser agendada dentro do AVA, tá? Então, é bem importante que vocês saibam bem como é que funciona, gente, e dúvidas lá na tutoria. Quem fez o portfólio numa outra fase vai ver que mudou. Tem coisas novas aí, então se atentem bem a essa modalidade de apresentação. Por que tem que ter apresentação no portfólio, gente? Porque vocês precisam apresentar, a gente precisa ver como que vocês se saem, né? Com relação a vocês falarem sobre aquele produto que vocês produziram, né? Isso é muito importante. Quando não tinha pandemia, isso era feito no Polo, o aluno precisava ir até o Polo fazer isso. Agora, nesse momento, vocês têm a oportunidade de fazer isso remotamente por questões de segurança. Mas fiquem sabendo, né, que esse processo, o processo normal, ele é feito no Polo, tá? Professores, alguma coisa nesse sentido que vocês queiram acrescentar? Ó, a Luziane está dizendo que também faz pelo celular, né? Tem muitos alunos que fazem pelo celular as avaliações, tá? Então, o portfólio é um pouquinho mais complicado, exige um manejo aí para vocês usarem o celular, mas as provas é bem tranquilo, né?
Professor Bruno, professora Rita, querem complementar alguma coisa? Prof, eu quero só reforçar que se alguém tiver alguma dúvida ainda, né, principalmente os nossos novíssimos que estão chegando aí, se tiverem alguma dúvida em como acessar essas avaliações para realizar pelo celular e até mesmo pelo computador, né, tanto as avaliações quanto a prova, mande um recadinho para a gente na tutoria dizendo assim, ó, professor, não sei acessar a prova ou avaliação pelo celular. Porque a gente tem um tutorial que a gente pode encaminhar para vocês que explica passo a passo como você acessa ali as tuas provas, as tuas avaliações, tanto pelo celular quanto pelo computador, tá? Então, se você tiver essa dúvida, manda lá na tutoria e diz assim, professor, não sei, não consegui acessar a minha prova. A gente encaminha o tutorial explicando passo a passo com imagens para vocês, que facilita muito a vida de todo mundo aí na hora de realizar essas atividades, né? Isso aí, professora. Professor Bruno, quer dar continuidade, então, a sua parte? Eu acho que se já Seguimos. encerramos, mas a qualquer momento, tá, gente? Vocês podem voltar e fazer perguntas aqui, que nós vamos auxiliar aí no chat. Maravilha. Pode seguir, então, professora Vivi, por favor. Bom, esse primeiro momento é para vocês terem ideia, né, de como funciona aí a organização das atividades de vocês e o que vocês precisam, literalmente, entregar para gerar a nota de vocês. Porém, existem outros campos no AVA de vocês que também são muito importantes. Um deles é esse que a gente deixou bem grande aqui, bem visível, que chama-se avisos, tá? Esse é o campo por onde nós iremos nos comunicar, nós, professores, com vocês, encaminhando tudo que for de necessário, né, tudo que for importante para vocês, a gente vai encaminhar sempre pelos avisos. Então, muitas vezes acontece, por exemplo, assim, teve uma fase onde os alunos estavam com dúvida referente à questão do livro. Né? O livro não aparecia, vai ser livro, vai ser artigo, vai ser livro, vai ser artigo, como que vai ser? E nós já havíamos encaminhado essas informações pelos avisos. Só que esses alunos não perceberam que esse comunicado estava lá. E lá estavam as orientações do que eles precisavam fazer, no caso, né, da questão do livro, do artigo, enfim. Então, ele demorou muito tempo para descobrir que era algo muito simples. Por quê? Porque ele não acessou avisos. Então, a primeira orientação que eu passo para vocês é, todos os dias, se possível, entrou no AVA, acessa o avisos. Vê se não tem um recadinho lá. Né? Não dá para entrar de manhã, entra lá 10 horas da noite, a hora que o marido já foi dormir, o filho já foi dormir, já não tem mais ninguém pedindo comida, a casa já está organizada, está aquele silêncio. Pega o celular, dá uma olhadinha, vê se algum professor encaminhou um recado para vocês. Beleza? Esse é o caminho pelo qual nós iremos nos comunicar sempre. E aí, opa, pode continuar, prof. Pode passar isso. E aí, quando vocês abrem esses avisos, vocês vão ver ali os avisos recentes, ou seja, o que nós acabamos de enviar para vocês, os avisos antigos, então se você quer relembrar algum link que o professor mandou, ou alguma dica que foi encaminhada que o professor mandou, porque assim, é possível que esses professores encaminhem para vocês, inclusive, algumas dicas que vão auxiliar vocês na realização da POL. Então, quem sabe, na hora da realização da POL, você lembra, a professora Kari mandou um aviso que falava sobre isso, vou dar uma olhada lá. Vai lá, abre os avisos, vai em antigos. E aí, dá uma olhadinha ali naqueles avisos que foram encaminhados, que pode ser que tenha uma dica bem importante lá para vocês, né? Pode seguir, professora Vivi. Professor Bruno, posso fazer só uma complementação rapidinho? Às vezes a gente faz uma revisão, assim, de APOL, alguma coisa, e a gente manda para vocês por aviso um recadinho de um conteúdo que pode cair na POL, pode cair na prova objetiva. Então, quem não viu, perdeu. Né? Então, fiquem atentos, porque eventualmente a gente manda alguns recadinhos aí, manda alguma coisinha de conteúdo que pode ser aí um conteúdo de prova de avaliação. Exatamente. E aonde a gente encontra, ó, além de vocês encontrarem ali pela barrinha, né, do lado esquerdo do AVA de vocês, lá em cima no AVA vocês também têm esse aviso, e ó, ali nessa cópia que a gente fez de um perfil de um aluno, esse aluno estava com 27 avisos, ó, ele não abriu nenhum. Então a gente pegou justamente esse para mostrar para vocês que fica ali, ó, apitando, mostrando que tem recado para vocês. Então acessem, este é o caminho
que nós faremos para conversar com vocês. Fora isso, vejam que tem... Opa, volta lá um pouquinho, Vivi, por favor. Vejam que ali na barrinha do lado direito tem um ícone chamado calendário, né? O que é esse calendário? Agora pode passar, professora, por favor. Além daquele calendário, além daquelas informações que nós deixamos lá no AVA de vocês em material complementar, existe esse calendário, que é o calendário onde vocês vão encontrar os eventos da Uninter, né, da área de educação, aonde vocês vão encontrar aí as informações sobre o curso de vocês. Então, por exemplo, já vou fazer aqui um merchan, tá? Curso de Educação Especial, agosto, mês que vem, vai ter a primeira semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. São 2 dias de evento, tá? Aonde eu encontro essas informações? Buscando aqui no calendário, né? Amanhã vai ter amanhã, né? Amanhã, 28 e 29, começa o colóquio de práticas, ou seja, um colóquio onde vão ser discutidas temáticas relacionadas ao portfólio de vocês. Então, não percam. Inclusive, foi aviso hoje para vocês. Aonde eu encontro essa informação? No calendário. Então, no calendário, vocês têm vários eventos descritos do curso de vocês, ok? Além disso, lá no AVA, a gente também coloca em material complementar, sempre que vocês acessam uma disciplina, embaixo tem vários materiais complementares, junto com o material do portfólio, por exemplo. E tem um ícone lá chamado calendário. E lá a gente coloca, tem os avisos, né, do Dialogando, a gente já colocou lá para vocês. Tem o calendário de eventos mais resumido, que é aquele calendário que é da área da educação inteira, não só do seu curso. Então, lá tem várias informações também que vocês podem acessar. E além desse calendário que vocês vão acessar ali naquela barrinha do lado direito, além das informações relacionadas a evento, vocês também têm as informações relacionadas às atividades. Então, vocês têm ali quando inicia e quando termina o módulo, quando que acontecem as provas regulares, quando acontece a prova de segunda chamada. Puxa vida, eu não fui bem na primeira pol, na segunda pol, não deu certo de eu ir bem lá na prova, vou ter que fazer uma segunda chamada. Quando começa, né? Tá ali a data já definida, o dia que inicia e, como diz a professora Kari, não é para a vida toda, não é ad eterno. Ela começa e termina numa data. Então, aqui está tudo descrito para vocês quando essas atividades iniciam e quando elas finalizam, né? Pode passar, professora, por favor. Seguindo, um outro item importante, que é o caminho que nós nos comunicamos com vocês, é um link de tutoria. Os avisos são aqueles recados gerais que a gente encaminha basicamente todos os dias. A tutoria é quando vocês também querem conversar conosco. Então, vejam, tem a dúvida lá do material para acessar, para fazer, né, a prova de casa. Aonde eu vou perguntar? Na tutoria. Aí, gente, existem algumas informações que são bem importantes que vocês gravem. Primeiro, sempre que você tiver uma dúvida da disciplina, tente postar na tutoria da disciplina. Por que eu digo isso? Às vezes, vamos supor, vou pegar lá da educação especial de novo. Tem a disciplina, por exemplo, educação especial e inclusiva. E o aluno está com uma dúvida na carta de apresentação do estágio. Aí ele manda lá a tutoria lá na disciplina de educação especial e inclusiva. E o professor, às vezes, não é o professor que está acompanhando o estágio, porque cada disciplina de vocês é um professor que acompanha e que responde essas questões. Claro que eu sei o que acontece, eu sei como direcionar, né? A gente sabe, todos têm as informações. Só que se você postar a tutoria na disciplina correta, você vai ter o histórico dessas informações e, principalmente, quando a gente fala em estágio, isso é muito importante. Porque, às vezes, o que acontece? Vocês estão fazendo a disciplina agora, no mês de julho de 2021. Lá em fevereiro de 2022, vocês têm a mesma dúvida e vocês querem buscar aquela informação. Só que a disciplina já fechou e vocês não vão ter mais acesso à tutoria. Então, aquela informação se perdeu. Já o estágio, por exemplo, não, ele só vai finalizar no final do seu curso. Então, procurem sempre que vocês tiverem dúvida, né, querem encaminhar uma tutoria, encaminhem sempre na sala, na tutoria da disciplina,
tá? Para que vocês tenham sempre isso organizado. Segunda informação a gente percebe que eu acho que está todo mundo acostumado com o negócio de chat, que na tutoria, às vezes, a pessoa vai escrever uma tutoria, daí ela coloca assim, oi, daí envia, boa noite, envia, tudo bom? Envia. Então, a gente vai vendo o histórico como se fosse um bate-papo do WhatsApp. Gente, a tutoria não precisa, tá? A tutoria é uma mensagem única. Então, você manda lá, olá, boa noite, tudo numa única mensagem, tá bom? Senão, a gente vai ficar lá 3 dias respondendo vocês. Olá, olá, boa noite, tudo bom? Tudo bom. E vai sempre ficar aquele histórico de WhatsApp. Então, não precisa. A tutoria é uma mensagem única, tá bom? Então, essas são 2 regrinhas importantíssimas que eu precisava passar para vocês. Pode seguir, professora Vivi. E aí, né, o acesso à tutoria é simples. É só você clicar no ícone tutoria e vai ter lá pergunta ao tutor. Pergunta ao tutor, vai lá, escreve, manda mensagem para a gente e vai dar tá tudo certo. Seguindo, professora, até agora alguma dúvida? Alguém quer complementar alguma coisa? Alguém quer dizer alguma coisa? Eu vi que já estão falando aqui sobre o evento do Café com a Diretora, né? Sim, Café com a Diretora é um evento que vai acontecer também, ó. Tá lá no calendário de vocês. E, gente, uma coisa bem importante, não lembro se a gente vai falar sobre isso, mas já vou dar um spoiler aqui. Todos esses eventos que vocês fazem fora têm certificado. E esse certificado vale para aquilo que alguém perguntou lá atrás sobre as horas extras. Tudo tem certificado. Então, façam inscrição, participem. Não dá para participar na hora, fica gravado. Acessa depois, assiste, daí tem lá algumas questões tipo a Apol, mas bem simples sobre o evento, e aí gera o certificado. Então, não percam, porque é de grátis, povo, pelo amor de Deus. Né, professora Rita? Exatamente isso, professor Bruno. Não dá para perder essas oportunidades aí de participar desses eventos que valem certificado e aí ainda além de tudo, não é, professores? Contribui ainda mais para ampliar os conhecimentos de vocês, ok? E olha só o que aparece aqui agora para vocês. Portfólio. Lembram que a professora Karen falou lá no comecinho das 2 atividades que vocês têm? Uma fase ímpar, estudo de caso, e a fase par, portfólio? Pois bem, vocês estão agora na fase B2, que é a fase par, que vem com a atividade do portfólio. Então, meu Deus, e agora? O que é esta atividade? Calma, vocês têm todos os tutoriais para realizar esta atividade. Então, vejam bem. Primeiro, lá no ícone, lá onde diz portfólio, lá em material complementar, vocês terão o quê? Olha lá, onde diz assistir, assistir, assistir. São links dos vídeos, olha só, tem os vídeos dos professores que estão orientando como que é esta atividade, como que você vai fazer, todo o passo a passo. Tem o link também da nossa diretora, da professora Dinamara, que está aí falando desse novo formato aí do portfólio. Lembram que a professora Karen falou? Para quem já visualizou na fase anterior, vai ver agora que ele tem uma mudança. E é esta mudança que a professora Dinamara vem falando aqui também neste link. Então, assistam também. E tem um terceiro link que é também orientações de uma professora que se chama Ana. E ela vai também dar orientações ali sobre o portfólio, a postagem, enfim. Então, vocês têm que assistir sim, porque é de fundamental importância para vocês resolverem. E olha só. O portfólio é uma atividade, como a professora Karen falou, que vocês vão colocar a mão na massa. Ou seja, vocês vão produzir algo. Mas eu vou produzir algo do nada? Não, tem toda uma proposta que está lá no manual do portfólio com as orientações. Essa proposta, ela vem trazendo uma contextualização, onde vocês vão fazer a leitura, certo? E olha o bacana desta atividade. Vocês vão pesquisar e vão produzir algo. Este é o bacana. E o portfólio, ele pode ser realizado
individual, você com você mesmo, ou em grupo de até 4 participantes, tá? Então, fiquem atentos aí, podem anotar. Mas esse grupo, ele tem que ser do mesmo polo, então os integrantes têm que ser do mesmo polo e da mesma área, certo? Da mesma área de educação. E aí, vocês têm ali em material complementar vários materiais para não ficarem com dúvidas. Então, vocês têm um FAQ, onde tem várias perguntas e respostas. Se quando vocês forem ler os materiais, ficarem com dúvidas com relação à apresentação, tem ali. Tem o manual do portfólio, que é todo o passo a passo do que vocês vão produzir. Tem o modelo do material que vocês vão entregar, que é a parte da produção escrita, porque o portfólio ele é dividido em 2 momentos. A parte escrita, que é onde você vai pesquisar, que é onde você vai escrever mesmo, colocar ali as suas ideias, a sua produção. E tem a parte da apresentação, que é a parte onde você vai socializar, compartilhar todo o trabalho que você realizou. E é esta mudança que vem aí, porque agora, para você apresentar, por que eu falo agora? Porque a fase anterior, os nossos acadêmicos que já vivenciaram a atividade do portfólio, realizavam a apresentação de uma forma, apresentando nas redes sociais, lembram? Agora não, nós ficamos dentro do nosso AVA. Então, é tudo aqui, tudo no nosso AVA, não precisam se preocupar em apresentar fora nas redes sociais. Fiquem tranquilos, é tudo muito agora fechado aqui conosco mesmo. E isso é muito importante, não é, professores? Olha só, nós estamos aqui, né, no nosso AVA mesmo, então fiquem tranquilos com relação à apresentação. Para essa apresentação, repito, tem os tutoriais, certo? Tem todo o passo a passo. Nós ainda iremos fazer um dialogando somente com a questão do portfólio, aí vamos colocar todos os detalhes para vocês, mas já vão aí fazendo as leituras, assistindo esses links, para que vocês tenham a ideia aí do que vocês vão fazer, tá? Mas assim, fiquem bem tranquilos, porque esta atividade do portfólio, que vem com um tema maravilhoso, professores, que é sobre alimentação, ciência, tecnologia e sustentabilidade. Acreditamos que vocês vão amar a proposta dessa atividade, porque vai envolver aí, né, professor Bruno, que gosta dessa parte da gastronomia, vai envolver a criatividade aí na cozinha de vocês, né? Então, mas vão fazendo essa leitura do portfólio, tá bem? Vejam que ele pode ser feito em grupo, vejam que ele pode ser feito em grupo, com os integrantes do mesmo polo e da mesma área, certo? Vejam que ele tem 2 momentos, o momento de postagem da parte escrita, que é o template que tem o modelo, e o momento da apresentação. Mas é tudo feito a partir do AVA, lá da disciplina de vocês. Ah, e mais uma coisa, quando vocês vão postar essa atividade escrita, posta só em uma disciplina, tá bem? Não precisa postar nas 2 disciplinas. Escolhe uma e posta lá. Fique tranquilo, depois a nota migra para outra disciplina. Isso, professores? Será que eu deixei passar alguma informação? Eu acho que é isso aí, professora Rita. E quem sabe a gente... pelo que eu estava vendo aqui, professora, no chat, tem muito aluno que já tem, inclusive, receitas separadas, né? Quem sabe naquele dialogando que você vai fazer lá sobre portfólio, que é uma conversa inteira sobre portfólio, a gente não traga algumas dicas também, né? Quem sabe a gente não faça alguma coisa rapidinho aqui com eles. O que você acha? Com certeza. Nossa, será maravilhoso, hein, professor Bruno? E é isso mesmo. Então, aqui é só para vocês terem toda a informação onde encontram, né, esses tutoriais, esses manuais aí, qual que é a proposta da atividade do portfólio. Claro que os próximos dialogandos nós vamos falar bem específico, mas não percam o colóquio,
certo? Que a professora Viviane vai falar, que é perfeito para que vocês possam ter muitas ideias aí para desenvolver uma atividade de portfólio, ó, excelente, tá? Professora Viviane? Exatamente, professora Rita, até por isso que eu me meti aqui para falar antes do professor Bruno, que daqui a pouco ele já vai dar aquelas dicas maravilhosas de estudos, né, para falar sobre o colóquio, gente. O colóquio, ele ocorrerá em 2 noites, e essas noites já são essa semana, amanhã e na quinta-feira, ok? Amanhã vai ser falado, né, sobre o tema de forma ampla, né? Amanhã é um evento, a noite é organizada pela área de geociências, né? Então terá lá um sociólogo que é atuante do Conselho Curador, né? Do IBASE, terá um professor, o nosso professor doutor Jorge Luiz Bernardi, que é o nosso vice-reitor da faculdade, terá a professora Dinamara conversando com vocês a respeito, né, sobre o tema. E no dia 29, na quinta-feira, será específico, daí sim, específico da nossa área. Então, estará lá a professora Gisele, que vai dar um oi para vocês, que é a coordenadora dos cursos da área de educação, o professor Iedo e a professora Ana Lúcia, né, que vão falar a respeito aí da reutilização de alimentos e de embalagens, né, de produtos recicláveis. Depois nós teremos aí a mediação da professora, com a professora Mônica, com o professor Leonardo, que todos eles são professores da área que vocês, ao longo aí do curso, vão conhecer. Depois ainda nós vamos falar, né, sobre a questão aí dessas práticas, de como fazer essas práticas, para isso tudo para auxiliar vocês a terem ideias para a construção do portfólio. Então, o colóquio, ele tem por tema o tema do portfólio, ok? Porém, ele vai além. Ele não vai falar apenas do portfólio, porém, ele ajuda que vocês ampliem as suas ideias acerca deste tema. E o importante, como o professor Bruno falou agora há pouco, o importante é que vocês façam as inscrições para que vocês tenham direito aos certificados, né? Esses certificados que, a partir do momento que vocês começam a faculdade, eles já valem depois para as atividades extensionistas, tá? Mas, se você participa, você pode participar sem fazer inscrição? Pode, mas você não vai ter certificado. Então, é sempre importante que vocês façam as inscrições, tá? Vou falar bem rapidinho, porque o prof. Bruno quer falar também. Hoje, certamente, vocês já receberam os links para fazer as inscrições. Porém, eu vou colocar aqui já no chat, novamente, os links de inscrições para o colóquio, caso vocês queiram aproveitar e já fazer. Tá bom, professor Bruno? Fica com você agora. Maravilha. E aí, só reforçando, né, a Natália até perguntou aqui se tem certificado. Sim, Natália, todos os eventos de extensão, eles têm certificados, tá? Todos. Qualquer evento de extensão que você se inscrever, ao final você tem um certificado, né? Você realiza ali uma atividade avaliativa, tem algumas questões, é no mesmo modelo da POL, e aí você tem que alcançar lá a nota 7, que é a nota mínima, para você gerar esse certificado. Realizou a POL, logo do ladinho que sai a nota sua ali, né? Já aparece um íconezinho, parece um certificado assim, você clica nele, ele já gera o teu PDF automático, você salva no teu computador, imprime, enfim, daí você, né, tem aí a possibilidade de fazer da forma com que você acha melhor. Mas todos os eventos que vocês tiverem acesso ali à inscrição, tem certificado, beleza? E aí tem uma outra dica que é, uma outra orientação, na verdade, que é a agenda de estudo semanal. O que é essa agenda de estudo semanal? É uma agenda que é disponibilizada também no AVA de vocês, em cada disciplina, aonde a gente tenta, olha só, a gente sentou, cada professor sentou, pegou a sua disciplina, montou
a sua agenda de estudo semanal e postou lá para vocês. A gente já mastigou dizendo assim, deixa eu ver quem está aqui, a Adriana, Thalita, Lívia, né, que é o que as pessoas que eu estou vendo aqui. Lá no seu AVA, na primeira semana, que vai do dia 26/7 a 30/7, assista a videoaula 1 e leia os textos da rota de aprendizagem e o capítulo 1 do livro, ok? Na semana 2, peguem lá, que vai do dia 2/8 a 6/8, assistam a videoaula do 2, capítulo 2, a gente já organizou a semana para vocês. Ou seja, é só pegar esta agenda e seguir o cronograma que está ali. E aí você vai ter total sucesso em realizar as suas atividades dentro do prazo e conseguir dar conta de estudar tudo dentro do prazo também, ok? Então, essa agenda semanal tem todas essas informações ali, inclusive o período que inicia a POL, que finaliza a POL, quando que entrega, quando for portfólio, né, a parte escrita de quando a quando, a apresentação, quando for estudo de caso, vai aparecer aqui da mesma forma. Então, deem uma olhadinha nessa agenda, porque ela está ali para auxiliar vocês. Seguindo, professora, nós temos ali, então, uma outra, né? Então, ele fica ali, ó, em cronograma semanal para vocês, tá? Lá no AVA de vocês. E aí, seguindo, junto a essa dica, né, da agenda semanal, a gente tem um outro material, caso você não queira seguir aquele que a gente postou ali, um outro material que é esse que a professora Viviane vai colocar ali, ó, o planner de estudo. Eu sou fã de planner, eu gosto de planner, tenho vários modelos de planner. Aqui o que eu mais tenho é etiqueta e post-it, coisa para me lembrar do que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer e quais são as tarefas diárias. Porque o planner ele é uma organização nossa, né? Então, pensando dessa forma, pensando que nós também queremos que vocês desenvolvam essa autonomia, né? A gente começou a colocar para vocês aí a agenda, mas pode ser que da fase do ano que vem para frente a gente não coloque mais, daí fica por conta de vocês. Então, a gente quer que vocês também tenham essa autonomia de construir essa agenda de estudos. E, para isso, nós criamos esse planner. Esse planner vocês têm ali no AVA de vocês também, em material complementar, tem várias cores, nós colocamos vários estilos de planner ali para vocês, que vocês podem baixar, imprimir, e aí colocar lá na porta da geladeira, colado, na porta do guarda-roupa, enfim, aonde vocês quiserem, para que vocês não esqueçam quais são as atividades que vocês têm que desenvolver. Aí vocês terão ali, então, as semanas que vocês vão colocar quando inicia, quando finaliza, as avaliações, quando inicia uma, finaliza a outra, trabalhos, quando é estudo de caso, portfólio, o livro, o que você já leu, né? Semana 1, já li o capítulo 1, semana 2, na semana 1 eu vou ler o capítulo 1 e 2. Você vai organizar a tua forma de aprender. Aulas interativas, né? Então, vocês têm aqui o Dialogando, que você já tem lá o calendário também no AVA de vocês, com todas as datas já definidinho para que vocês se programem. Mas vocês também têm aulas interativas, que são as aulas que a gente manda lá no Avisos, que são aulas específicas das disciplinas, onde outros professores, além daqueles que estão lá na sala de aula gravada para vocês, vem falar sobre o conteúdo. Semana passada, ou semana retrasada, eu estava na aula da disciplina de transtorno do espectro autista. A gente estava dando várias dicas aí de material para trabalhar com crianças autistas. São conteúdos além daquela aula gravada. Então, quando elas acontecem, anota ali, né? Põe ali no seu planner, pendura isso de uma forma que você não esqueça, que você consiga visualizar. Por quê? Porque quando o cérebro, né, daí a gente entra em uma dica de que quando o cérebro repete, verifica várias vezes a mesma informação, ele entende que aquela informação é importante. Então, significa que aquilo que vocês vão colocar no planner é importante e vocês não podem esquecer. E aí, finalizo, então, com algumas dicas para vocês estudarem em casa. Primeira dica, organização, sejam organizados. Vocês já devem ter visto ali aquele vídeo que foi lá no AVA de vocês, né? Acredito no link de avisos também, um videozinho
que um tal de professor Bruno gravou lá, né, dando algumas dicas para vocês estudarem EAD. Reforço aquelas dicas, prof, se quiser tirar o slide, pode tirar. Reforço aquelas dicas, trazendo a primeira, que é organização. Não tem como faltar isso. Como a rotina de estudo de um aluno online, ela é criada por ele mesmo, por vocês, a organização também deve ser esse primeiro passo para que vocês tenham sucesso nesses estudos. E para isso, é possível que vocês criem uma série de métodos, uma série de ações para organizar a agenda de vocês. O Planner é uma delas, né? Um planejamento diário de uma rotina, um planejamento semanal, um planejamento mensal, de forma que os dias e os horários eles fiquem já pré-determinados para vocês. Então, se não dá tempo de estudar de manhã, porque tem o marido que tem que fazer o almoço, tem o filho que tem que ir para a escola, tem que arrumar, daí não dá tempo, enfim, algum momento tem ali que vocês vão estudar, seja desse horário para frente, das 10 à meia-noite, enfim, organizem um horário que seja o horário de estudo de vocês. Isso é importantíssimo, colocar a regra do horário. Professora Rita, lá no Facebook, também colocou um videozinho lá, dando algumas dicas de métodos de estudo. Quem não viu, acessa lá o Facebook da área da educação, que a professora Rita colocou um videozinho com 3 métodos bem bacanas para vocês estudarem. Nem vou dizer como que é para que vocês acessem lá. Outra dica é, compreendam que o ensino online é o mesmo que o ensino presencial. Então, cursar a faculdade online, ela deve ser vista, né, com a mesma seriedade que vocês teriam em estudar de forma presencial. Porém, alguns alunos ainda acabam substituindo o curso e, por isso, acabam se dedicando de forma diferente, ou seja, não se dedicam como, né, deveriam, acabam deixando ali para resolver tudo no final dos prazos. E a consequência disso, obviamente, vai ser o baixo desempenho de vocês nas aulas e nas avaliações. E até pode gerar aí uma reprovação na disciplina, e ninguém quer isso. Então, é essencial que vocês compreendam que a única diferença entre essas duas formas é que vocês estão na casa de vocês, ok? Terceiro, faça todos os exercícios. Então, tão importante quanto assistir às aulas é realizar os exercícios, as APOLs, os trabalhos, né? Vocês viram ali que a professora Karen já falou, né, das possibilidades, das tentativas de vocês realizarem as APOLs. Então, vocês têm 5 tentativas. Façam e refaçam as 5. Né? Você vai sempre ter ali a nota maior. Nunca vai ficar a nota menor. Mas o importante é que você vai estar treinando isso. Então, quando o cérebro entra em contato com os mesmos temas mais de uma vez, ele entende que os assuntos são importantes. Logo, esses assuntos devem ser assimilados e justamente isso que vai acontecer quando vocês realizarem mais de uma vez essas atividades. Então, terminou as possibilidades da APOL? Faz no caderno, dá umas, né, aquele caderno de exercício, faz umas perguntas ali, leia para você mesmo, faça fichamento, enfim, faça exercícios. E, por fim, a outra dica é, eu sei que agora em período de pandemia está meio difícil, né, mas a gente acaba tendo que encontrar um lugar, ou para trabalhar, ou para estudar, então tenha um local apropriado para estudo. Não estudem em cima da cama, não estudem de pijama, logo depois que vocês voltam do trabalho, porque isso não vai funcionar, tá? Tem aluno que vai deitar, vai dar uma relaxada ali, vou assistir a aula aqui na cama. Quando vê, já está com o celular caindo assim, já está dando uma pescada lá. Não vai rolar. Assistir a aula na cama, eu já presenciei cena de eu estar lá assistindo a aula e de repente o celular cai no chão e dá um susto, né? Por quê? Porque não dá. Cama é lugar de relaxar, cama é lugar de descansar. O corpo entende isso. Então, tentem procurar aí um lugarzinho para vocês estudarem, né? Separa ali um lugarzinho na cozinha e diz assim, vão assistir para o marido e para o filho, vão assistir jogo, vão assistir um filme, não me perturbem que agora eu vou estudar. E ali vocês vão sentar e ali vocês vão se concentrar. Senão, não vai dar certo. Marido quer tomar uma água? Espera, que agora estou estudando. Estou na aula ao vivo. Vai tomar água depois, né? E assim a gente se organiza. E, por fim, claro, desejar a vocês muito sucesso nessa fase e dizer que vocês podem contar conosco sempre que vocês precisarem, pelo link ali da tutoria. A gente está ali sempre disponível para vocês, né?
A gente tem tentado responder as tutorias sempre no mesmo dia, mas como é um número muito grande, a gente sempre tenta responder, se não no dia, no mais tardar no dia seguinte, tá? Então, não esperem que, claro, a gente vai responder, né? Vocês vão mandar a tutoria meia-noite, a gente vai responder só no outro dia. Não faz nem muito sentido a gente estar ali, né, 100% online para responder tudo. Mas a gente sempre vai estar à disposição para ajudar no que vocês precisarem. Se não for via mensagem, a gente faz um tutorial, manda para vocês, grava um vídeo, grava um áudio. Professora Rita liga para vocês, se precisar. Enfim, a gente dá um jeito. De alguma forma, a gente vai falar com vocês. Né, professora Viviane? É isso mesmo, gente, é isso mesmo. E assim, ó, o Dialogando, normalmente, né, vocês veem essas mesmas caras de sempre aí, esses mesmos professores, é justamente por isso, para que nós, né, de certa forma, criemos aí um laço com vocês, né, porque somos nós quem respondemos as suas tutorias. Quando vocês veem atenciosamente Viviane, é essa Viviane. Vocês venham até mais, Bruno, é esse Bruno, é essa Karen, né? Então, nós estamos aqui realmente para ajudá-los, né? Como o professor Bruno falou, não é chat, não é serviço 24 horas por dia, mas a gente tenta ao máximo responder vocês com muita rapidez e eficiência, né? Que também não adianta a gente responder de qualquer jeito a vocês. Então, nós queremos que vocês que estão chegando agora, né? A gente está vendo bastante carinha aqui, né, professores? Que a gente já conhece da fase passada, mas é ótimo que vocês estejam conosco novamente. Porém, os que estão chegando agora, saibam que vocês não estão sozinhos, né? Tem dúvida? Manda pelo link tutoria. Ai, mas eu tô achando que essa minha dúvida é tão boba. Não é boba. Se você tá com dúvida, não é boba. Pergunta no link tutoria, tá bom? Então, nós responderemos assim que pudermos. Gente, um grande abraço a vocês. A professora Rita e a professora Karen vão se despedir ainda de vocês. Terça-feira que vem nós temos outro Dialogando, ok? Que falaremos das avaliações, do peso de cada avaliação, do simulador de notas, né? De dicas importantes aí, o que precisa ficar ligado para fazer uma boa avaliação. Até semana que vem. Professora Karen. Professora, deixa eu só fazer um pedido. Eu vou colocar um link aqui no chat para que eles respondam assim que a gente finalizar, tá? Então, assim que finalizar a aula, vocês acessam, quer dizer, já podem ir acessando, né? E só respondam para a gente esse questionário, por favor. É bem rapidinho, é só clicar ali. Gente, quero agradecer a todos que participaram. Quero lembrar, né, que o Dialogando acontece às terças-feiras, então, segunda-feira já fiquem de olho lá nos avisos, tá? Como a professora Vivi falou, né, nós vamos falar sobre a avaliação, tá? E depois, no dia 24 de agosto, a gente vai falar sobre o portfólio, tá? Então, anotem essa data, 24 de agosto. E no dia 31 de agosto, nós vamos falar sobre a biblioteca virtual, tá? A gente vai fazer esse intervalo porque nos dias 10 e 17, a gente não tem o Dialogando porque a gente tem as aulas interativas de psicopedagogia. Então, para quem não conhece também, vocês terão aulas interativas e elas acontecem às terças-feiras. Então, para o pessoal do psico não ficar de fora, né, a gente não faz o Dialogando nessas duas terças. Então, as duas últimas terças-feiras também vão ter Dialogando, tá? Agradeço todos vocês aí, né? Fiquem com Deus, uma boa noite e até uma próxima. Isso mesmo, sejam muito bem-vindos aí à fase B2, aproveitem ao máximo tudo que tem para vocês aí, porque com certeza é a garantia da formação de excelência de vocês. E se receberem uma ligação da professora Rita, ó, sou eu aqui, tá bem? Um abraço, fiquem bem, cuidem-se bem.